Olá, nesta edição de hoje do Além das Montanhas, vamos falar sobre o trabalho do Compor, que é o Centro de Autocomposição de Conflitos e Segurança Jurídica do MPMG, finalista do Prêmio 2022 do Conselho Nacional do Ministério Público. E para isso nós convidamos para participar conosco a promotora de Justiça, Daniele de Guimarães Germano Arlê, que é coordenadora técnico-jurídica do Compor. De Brasília vai falar conosco o professor da FGV de São Paulo, Marcelo Girardi, especialista em mediação, mediador avançado do Instituto de Certificação e Formação de Medidores Lusófonos. Aqui no estúdio também está o Procurador-Geral de Justiça Adjunto Institucional, Carlos André Bittencourt, e o promotor de Justiça, Bergson Guimarães, que é coordenador do Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição. Muito obrigada pela presença de vocês todos aqui hoje, para a gente esclarecer para o público, né, esse trabalho do Compor. E eu queria começar com o Dr. Carlos, então, explicando para a gente como é que ele foi criado, né, e qual a importância dele. Muito bem. Vou cumprimentar de início a todos, a Laura, cumprimentar a Daniele, doutora Daniele, doutor Bergson e o amigo, né, e professor Marcelo Girardi, que nos acompanha remotamente. Muito bem. Bom, num mundo cercado de conflitos, né? Há muita harmonia, mas com muita desarmonia também, né? Numa sociedade, né, que permeia, né, tanto as soluções quanto os conflitos, e num contexto de uma quantidade expressiva de processos no Poder Judiciário, em que se sabe, né, que as demandas são julgadas e tramitam de forma bastante lenta e demorada, nós criamos no Ministério Público o chamado Compor. Compor é o nome, né, de fantasia da nossa estrutura de autocomposição. É o órgão criado no Ministério Público de Minas Gerais para obter, mediante autocomposição, ou seja, mediação, negociação, as técnicas restaurativas, o acordo entre as partes para a solução desses litígios e dessas demandas. Muito bem. A importância disso é enorme, né? Pois nós todos, quando estudamos nas faculdades, nas academias, né, no passado, nós não tivemos formação em autocomposição, em acordos, em mediação, nessas técnicas que hoje auxiliam a solução dos conflitos através das próprias partes, né? Nós sempre aprendemos nas faculdades o que é o processo civil, o processo penal, o direito civil, o direito penal, o direito constitucional, e com isso, o instrumento de trabalho, portanto, do advogado, do promotor e do juiz sempre foi o processo. Muito bem. Com a evolução, o tempo, e isso foi muito bem vislumbrado, né, pelo nosso atual procurador-geral, foi muito evidente que a solução rápida e efetiva para a solução dos conflitos, uma solução mais célere, mais rápida, mais efetiva, seriam os acordos, né? Os acordos entre as partes, em que você evita, portanto, a perpetuação, né, durante 10 anos, durante 20 anos, às vezes, de um processo no Poder Judiciário. E isso, com essa evidência, né, o Ministério Público, então, de Minas Gerais, criou o chamado Compor. Nosso centro vinculado à Procuradoria-Geral, né, presidido pelo Procurador-Geral. Presidido pelo Procurador-Geral, né, coordenado... Né? Sou o adjunto institucional atualmente do Ministério Público e mesmo por ter essa interlocução também com os diversos setores do poder público e do poder privado, né? Foi muito interessante então ter assumido essa função nessa coordenação que traz a possibilidade então permanente da autocomposição, da solução dos conflitos que muitas vezes estão sujeitos à tramitação lenta do Judiciário para uma solução célere e efetiva aqui no próprio Ministério Público. Há precedentes da criação de uma unidade como essa em outros ministérios públicos?
com essa estrutura existente hoje no Ministério Público de Minas Gerais, eu não tenho conhecimento de uma estrutura semelhante. O Conselho Nacional do Ministério Público, ele incentivou, através de resolução, a autocomposição, muito bem. E os Ministérios Públicos do Brasil têm se esforçado para introduzir, né, essa realidade nas suas estruturas, os Ministérios Públicos dos Estados, o Ministério Público Federal, muito bem. Mas eu não tenho conhecimento de uma estrutura como a nossa. Por quê? Porque nós criamos uma estrutura organizada, uma estrutura tecnicamente preparada para autocomposição, para mediação, para negociação de acordos. Muito bem. Nós temos promotores de justiça exclusivos na função, são 3, além da coordenação, da minha coordenação e da coordenação principal do Procurador-Geral. E nós temos um corpo de funcionários, todos treinados, todos preparados tecnicamente para fazer acordos, mediação, negociação de conflitos. Então, não tem conhecimento de outra estrutura similar hoje nos Ministérios Públicos brasileiros. Bom, falando sobre a preparação, então vamos conversar com o professor Marcelo, que vai contar para a gente. Foi responsável pela capacitação dos integrantes do Ministério Público que estão no Compor. Como é que é feita essa capacitação? Muito bem, eu começo aqui cumprimentando a todos os espectadores, Dr. Carlos André, Dr. Bergson, doutora Daniele, as pessoas de quem eu também cumprimento todos os integrantes do Ministério Público de Minas Gerais e toda a equipe e o staff do Compor. Muito bem, a preparação ela é técnica, é uma preparação que ajuda quem vai conduzir, sobretudo, né, os processos de negociação, de mediação, de facilitação de diálogos, para que aquelas pessoas possam chegar numa convergência, chegar num consenso. Então, nós estamos falando basicamente de um processo, né, onde as pessoas são preparadas para ajudarem outras pessoas a conseguirem negociar, conseguirem convergir seus interesses para um resultado que seja positivo para todos. No caso do Ministério Público de Minas Gerais, e acompanhando também o trabalho do Compor, o benefício não é só para as partes em si, diretamente ligadas, mas para toda a sociedade. Essa preparação ela tem 2 vertentes muito grandes, que é uma vertente que tem a ver com habilidades comportamentais, que os condutores do processo, esses terceiros imparciais que ajudam a impulsionar esse processo, então tem a ver com a capacidade de sociabilidade, a capacidade de comunicação, de estabelecimento de rapport, que ajuda depois a fazer uma conexão para que as pessoas consigam se comunicar de um modo produtivo, consigam avaliar suas possibilidades para avançar. E tem a ver também com uma outra grande vertente, que é a formação metodológica, ou seja, na metodologia de como conduzir processos assim, como facilitar negociações. Então, nós estamos falando basicamente de soft skills, né, as habilidades comportamentais, e as hard skills, são habilidades técnicas. A junção dessas 2 habilidades permite que as pessoas tenham a capacidade e segurança, né, de conduzir processos de autocomposição. A metodologia usada na sua capacitação, ela é de Harvard, né? Exatamente. A base, né, quando nós falamos de mediação, por exemplo, nós estamos falando de uma negociação que é facilitada por um terceiro, ela é impulsionada por terceiros. Em Harvard, no final da década de 70, mais ou menos, foi criado, em 1979, foi criado o Programa de Negociação de Harvard, uma junção de mentes que tinham ali, professores, muitos da área do direito, outros da área da antropologia, outros da área de negócios, né, entenderam que o modo de negociar até então era um modo que não respondia às necessidades que os cenários cada vez mais pediam, ou seja,
horizontalização, né, de tomada de decisão, o achatamento das pirâmides, a necessidade muito maior de influenciar do que demandar das pessoas e assim por diante. Então, é como se no final da década de 70, começo da década de 80, o cenário pedisse uma inovação, pedisse novas maneiras, né, novos métodos de interação humana em todos os ambientes de business, empresariais, comerciais, na administração pública e etc. Então, a base é um método onde eles reorganizam o modo de se visualizar uma negociação. Até então, muito do que era, vamos dizer, o modo tradicional priorizava ou o relacionamento ou o resultado. Os dois não entravam no mesmo método, vamos dizer assim. Significa que ou as pessoas focavam muito no resultado e deixavam de lado o relacionamento, ou focavam muito no relacionamento e deixavam de lado o resultado. O método traz um equilíbrio. Trabalha esse resultado, que é importante para os dois lados, com relacionamento, que é fundamental. E, de fato, são os relacionamentos que sustentam os resultados a longo prazo. Então, 95% praticamente das nossas relações pessoais, profissionais, institucionais são de longo prazo. Esse método ele acaba sendo muito aderente às novas necessidades. Ele tem uma estrutura que depois serve também para que os mediadores, os condutores dos processos consensuais se baseiem nesse mapa para ajudar duas ou mais partes, por exemplo, a seguirem nesse mesmo processo, privilegiando o resultado, que é fundamental, ao mesmo tempo não esquecendo dos relacionamentos. Ele tem sido eficaz na atuação do Compor, junto às demandas que dão entrada no Ministério Público? Que tipo de demandas são essas? Bom, vamos lá, Laura. Primeiro, olá a todos, olá a todas. Ei, Marcelo, querido Dr. Carlos André, Dr. Bergson, Dr. Jairo, que está aqui conosco também. Vamos lá. Eficaz, né? A eficácia, eu acho que ela deve ser medida. E hoje o que nós temos é uma comprovada eficácia do Compor quando as pessoas que participam de processos autocompositivos no Compor respondem à pesquisa que sempre é feita ao final de cada processo de autocomposição, indicando houve satisfação e se essas mesmas pessoas melhoraram, pioraram ou mantiveram a imagem do Ministério Público. E o que nós temos como dados concretos são 99% de medição como excelente, o uso do método, 92% também, 99% indicariam Compor, 92% dizendo que é excelente o uso da autocomposição, sendo que os outros 8% ficaram entre o ótimo e o bom, e 84% dos respondentes dizendo que a imagem do Ministério Público de Minas melhorou. Então, eu acho que isso é um dado concreto que mede a eficácia, uma eficácia que está prevista na Constituição. Né? Nós, de acordo com a Constituição, temos que obedecer a esse princípio da eficiência. Sim, então respondendo a sua pergunta, sim. Você perguntou também, Laura, sobre o tipo de caso de demanda, né? Que chega ao Compor, como é que isso chega ao Ministério Público? Isso chega ao Ministério Público de duas formas, então nós temos duas portas de entrada. A entrada pode se dar a pedido do membro do Ministério Público, que encaminha o caso, ou pode se dar externa. Quando essa entrada é externa, obrigatoriamente, nós escutamos o promotor ou promotora de justiça com atribuição naquele caso, porque é ela ou é ele quem tem, quem é esse órgão de execução, é o que nós chamamos da promotora ou do promotor natural, e com ela ou com ele nós vamos conduzir esse processo de construção de consenso. Então, são duas formas de entrar. Casos das mais diversas naturezas. Nós temos casos de saúde, nós temos casos de educação, nós temos casos de proteção ao meio ambiente, de proteção do patrimônio histórico. Todas as áreas, né? Todas as áreas de atuação do Ministério Público, de defesa do patrimônio público, até mesmo de controle de constitucionalidade, são casos que têm chegado ao Compor das mais diversas áreas de atuação do Ministério Público brasileiro. Isso tem sido muito enriquecedor
poder trabalhar desta forma. Doutor Beckson vai continuar com a gente. Eu vou passar a palavra para o doutor Carlos, que eu queria saber quais as perspectivas para o Compor daqui para frente. Bom, a partir justamente do que falou agora a doutora Daniele, a nossa perspectiva é de grande crescimento. É possível, né, levar ao Compor demandas e conflitos de todas as naturezas, que envolvem habitualmente interesses e matérias de atribuição do Ministério Público. Então, saúde, educação, patrimônio público, meio ambiente, diversas áreas. O Compor, inaugurado em setembro passado, já avançou bastante e com resultados expressivos e já diagnosticados tecnicamente também. Há um reconhecimento, portanto, já consolidado ao longo desse ano apenas, tanto por parte do público externo quanto por parte dos próprios membros do Ministério Público. Muito fácil perceber que o trabalho está fluindo mais facilmente. E está fluindo justamente a partir do sucesso das tratativas travadas no âmbito do Compor. Então, praticamente todos os dias nós temos lá 1, 2, 3 reuniões e os acordos estão sendo feitos. Trazendo o quê? Trazendo satisfação, trazendo paz, trazendo a solução dos conflitos de forma célere e efetiva. Muito bem. A partir daí, o promotor de justiça, que antes atuava sozinho, às vezes tentava obter um acordo, uma composição, ele tem a possibilidade de acionar o Compor. E aciona o Compor porque ele vai contar em apoio com uma estrutura que trabalha profissionalmente na mediação, na negociação, certo? E não vai estar sozinho, vai estar também recebendo um suporte de uma estrutura feita justamente, né, para obtenção de acordos. Muito bem. Por outro lado, a pessoa o empresário, o agente público, o prefeito, o secretário de município, de estado, o cidadão, ele tem como acionar o Compor, buscando também obter, vamos dizer, a pacificação daquele conflito que o atormenta, né, às vezes há 10 anos. Como que o cidadão procura o Compor? Por que canal? Por que meio? Através do e-mail, dos canais de comunicação do Compor, todos disponíveis no próprio site do Compor, no próprio Instagram, nas redes sociais, no portal do MP. Muito simples, muito simples. E aciona. Nós vamos fazer uma triagem, ver se aquela matéria afeta alguma atribuição do Ministério Público. O promotor, sempre o promotor natural, encarregado do caso, vai ser consultado. E nós temos também por área, meio ambiente, saúde, educação, patrimônio público, né? Os coordenadores de cada área que podem também dar o suporte às partes para a chegada de uma solução adequada tecnicamente. Então, em vez de o promotor celebrar um acordo unicamente, ele vai ter uma equipe dando suporte. Ele pode fazê-lo sozinho. Nós temos muitos promotores extremamente habilitados e que fizeram isso durante muitos anos, termos de ajustamento de conduta nas suas comarcas. Continuam fazendo com muita habilidade. Né? Agora, virtualmente, presencialmente. Outro dia conversamos aqui com promotores do interior. Vários promotores muito preparados, até a própria seleção pelo concurso público feito no Ministério Público, o ingresso na carreira do Ministério Público já pressupõe uma pessoa profissionalmente habilitada, né, para o judiciário, para a atuação junto ao judiciário e para a atuação em cada uma dessas matérias. Mas o fato é que o suporte que o Compor tem dado tanto aos promotores de justiça quanto o acolhimento que tem dado ao público externo, faz com que haja uma mudança de cultura. Essa mudança de cultura no sentido da tentativa, da propensão à obtenção de acordos através da mediação e da negociação. Muito bem. É uma mudança de cultura que está acontecendo internamente, está acontecendo externamente, né, trazendo uma alternativa muito interessante e muito gratificante para todos nós que trabalhamos com a matéria. Na verdade, nós temos aqui, eu, Dr. Beckson, né, mais de 30 anos de Ministério Público, e eu poderia dizer com tranquilidade, né, que é das experiências mais gratificantes
que nós estamos tendo, né, todos nós, doutor Jair, doutora Daniele, né, e falo isso com muita alegria, né, o professor Marcelo Girardi, que está aí nos ouvindo, né, que é das experiências mais gratificantes que nós estamos tendo ao longo desses mais de 30 anos no Ministério Público. Eu agradeço a presença do senhor aqui no primeiro bloco, né, desse nosso Além das Montanhas. Espero tê-lo aqui outras vezes. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer. No próximo bloco, a gente vai ter a participação de mais um integrante do Compor. Vamos falar sobre essa formação de mediadores de conflitos que podem ou não ter formação jurídica. Daqui a pouquinho, aguarde. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Estamos de volta com Além das Montanhas, que hoje fala sobre o compor do MPMG. E eu agora faço a pergunta para o Dr. Bergson, que está aqui conosco, é coordenador do NUP, né, que é o Núcleo Permanente de Incentivo à Autocomposição. Então, explica para a gente o que são essas autocomposições e como é que é esse incentivo dado a isso. Meus cumprimentos, Laura, caro Jário, caro Daniele, doutor Marcelo, satisfação poder participar de um programa como esse. Na verdade, os núcleos permanentes de autocomposição, né, que são organizados também em vários ministérios públicos no Brasil, esse movimento, na verdade, é um movimento que está acontecendo no país todo, e na nossa instituição ele vem avançando de uma forma bastante assim proeminente. Esses núcleos são justamente a perspectiva dessa formação, né, de integrantes, de membros, para que possam ter essa capacitação de lidar com a mediação, com a autocomposição e de organizar no seio da instituição justamente essa formação. O sentido, Laura, é de abrir portas, ou seja, nós precisamos abrir mais portas para que aquele objeto final, aquele objeto fim, que é trazer segurança jurídica, trazer justiça, resolver conflitos, trazer um ambiente de paz na nossa sociedade, que é a razão de ser das nossas instituições, a razão de ser de nós profissionais estarmos atuando, é justamente trazer essa organização, esse planejamento, para que a gente possa criar essas portas e que elas tenham um resultado prático. Então, esses núcleos que eu tenho a honra de coordenar, que é o núcleo permanente de autocomposição, de incentivo à autocomposição, é voltado também para o público externo e também para o público interno, para que nós possamos criar essa cultura de resolução de conflitos com técnica e de um ambiente de maior justiça e maior criação de paz. Esse é o objetivo. Professor, voltando então a esse assunto, né, da capacitação, que não é só para pessoas da área do direito, quem é que pode participar e quais as diferenças, né, da aplicação dessa capacitação de mediação no setor público e no privado? Perfeito. O núcleo da capacitação, ele é especificamente no processo, né, no processo de condução de uma negociação assistida, de uma negociação potencializada por terceiros. Quando nós falamos das instituições, tanto públicas quanto privadas, a aplicação do processo é o mesmo. Tanto que nós conversávamos aqui sobre o método Harvard de negociação, ele é um método que é transversal, ele serve para qualquer tipo de contexto, desde conflitos domésticos, né, no ambiente familiar, no ambiente privado, social, comunitário, até no ambiente profissional, empresarial, institucional. Serve para qualquer tipo de contexto, ou seja, é o modo como as pessoas interagem e procuram chegar numa convergência.
mesmo quando a gente fala de instituições, sempre quando estão negociando, numa situação de divergência, numa disputa, num conflito específico, sempre tem pessoas à frente representando essas instituições. Então, do ponto de vista de método, ele se aplica a qualquer contexto. O que acontece depois é uma competência temática, né, que se especifica conforme o contexto, como no caso do MP de Minas Gerais, por meio do Compor, que faz a leitura do cenário e especifica o modo de atuação aplicando o método, aplicando o processo, né, de autocomposição indireta, né, conduzida por terceiras pessoas, incentivando duas ou mais a chegarem a uma convergência. Então, de fato, o mais importante é o método. Depois se especifica de acordo com o contexto, como foi feito no Compor. E eu acho que o Compor avançou muito do ponto de vista de tecnologia, de pesquisa, de utilizar toda a experiência que vocês têm para fazer a aderência na realidade. Então, eu acho que boa parte do sucesso do Compor foi esse cuidado que foi se tomando em relação ao contexto e, ao mesmo tempo, o cuidado em relação ao método, ao processo. Quando se junta esses dois cuidados, essas duas visões, tem-se um resultado que é sustentável e ele é progressivo, né? Porque as pessoas sentem que aquilo que é oferecido tem um alinhamento muito direto com as suas necessidades e respeitam as regras, né, dentro daquele ambiente. Então, tem uma adequação muito grande nesse tipo de visão, né? Que a tendência, claro, o processo é iterativo, né? À medida que vai sendo aplicado, ele vai sendo também desenvolvido e evoluído, que é o que vocês estão fazendo, né? E a evolução está sendo muito rápida, eu diria, comparado a outros órgãos, muitas vezes, né, a outros ambientes, que às vezes levam muito tempo para implantar, né, para perceber as necessidades e as dores. O Compor, acho que ele já nasceu com uma visão dinâmica, né, muito rápida, muito progressiva, de evolução, né, e de aperfeiçoamento do processo. Como qualquer mudança, né, é um processo, não se muda da noite para o dia e nem por meio de uma portaria, de uma resolução. Começa-se numa inteligência de entender o procedimento, mas depois tem a parte de aplicação. E esse é um trabalho feito a muitas mãos, né? Tanto o próprio MP quanto o convite que é feito para a população para participar. Então, essa experiência é que gera, vamos dizer assim, uma tecnologia, né? Que vocês estão desenvolvendo de uma forma muito, muito positiva. Eu diria até que poucos lugares no mundo têm esse tipo de cuidado que vocês estão fazendo aqui em termos de resultado, né? É uma experiência que eu tenho, para mim, assim, a impressão de que em breve vai estar sendo estudada por outros lugares no mundo. Professor, obrigada. Agora está conosco também o promotor de justiça Jairo Cruz, que é coordenador administrativo do Compor. Obrigada pela sua presença. E eu queria te perguntar, né, qual que é a importância do planejamento para esse trabalho que o professor estava falando, nos resultados do Compor? Sim, olá, Laura, doutora Daniele, doutor Bergs, de uma forma muito especial, quero cumprimentar o Marcelo Girardi e especialissimamente aqueles todos que nos assistem aqui na TV do Ministério Público. Realmente, ouvindo atentamente ao que os colegas falaram aqui, Laura, o Compor, para nós, ele é uma nova roupagem da nossa instituição, a nova roupagem da forma de atuação do Ministério Público. Eu vejo esse projeto como um projeto muito inovador, principalmente sobre dois aspectos fundamentais. Primeiro, inovador no sentido de abertura da instituição para o acesso ao cidadão, mas é uma abertura com metodologia, com qualificação, com técnica, como o nosso professor Marcelo aqui tem mencionado invariavelmente. E do ponto de vista interno, é um projeto eu entendo, de sustentabilidade da instituição do Ministério Público, de maior eficiência e maior alcance e demonstração dos resultados. A imagem do Ministério Público, ela vem sendo trabalhada em todos os planejamentos estratégicos. Muitas vezes a instituição ela é entendida como um mistério público e nós temos que tentar desmistificar isso. Em nossa instituição, uma instituição já, a partir da Constituição Federal, com diversos
diferenciais em relação às outras instituições, e para demonstrar que o Ministério Público está nesse passo à frente de se modernizar e mostrar os resultados, é importante agregar a técnica da autocomposição também com a técnica do planejamento e da gestão. E, para nossa alegria, essa soma de técnicas, como diz o professor Marcelo, de tecnologias, tem possibilitado resultados de curtíssimo prazo, vamos dizer assim. Nós que temos uma certa experiência com as organizações públicas, entendemos que é complicado muitas vezes movimentar uma máquina, tramitar um processo administrativo e muitas vezes até demonstrar, fazer uma leitura daquilo que está sendo feito. E, para nossa alegria, a gente pôde, já nesse primeiro ano, o Compor completou um ano de existência, no dia 17 de setembro, e nós, ao lado do planejamento, com metas, com grandes objetivos estratégicos do órgão a ser alcançado, isso alinhado ao planejamento estratégico do Conselho Nacional, alinhado ao planejamento estratégico aqui do Ministério Público Local, nós desmembramos o nosso plano de ação e já temos alguns resultados para demonstrar. A doutora Daniela mencionou aqui a pesquisa de imagem da instituição que a gente faz, é um dado interessante que mais de 70% dos casos que hoje aportam no Compor resultam em acordos. Isso é muito interessante, resultam em consensos construídos pelas partes. O diferencial desse método de protagonismo das partes, de preservação do relacionamento, e o Compor ele tem um sobrenome da segurança jurídica. Foi mencionado aqui que o nosso órgão ele traz os promotores para atuar, mas traz os promotores naturais, sejam eles promotores propriamente ditos ou procuradores de justiça, auxiliados pelas coordenadorias. Então, há um pool de esforço da instituição para que o resultado seja alcançado de uma forma mais eficiente. E esse esforço a gente tem medido. Outro dado bastante interessante é que, invariavelmente, além de resultar em acordo os nossos procedimentos, nós conseguimos também medir o tempo de resposta do órgão, que é muito importante. Então, nós estamos falando aqui de 45 a 60 dias para a solução de conflitos complexos, que envolvem uma rede de trabalho. A gente trabalha invariavelmente com o Ministério Público, mas, sobretudo, com outros órgãos públicos, com a sociedade civil organizada de uma forma geral. Então, a gente percebe, Laura, para concluir, a importância muito grande de juntarmos tecnologias e talentos. Pessoas atuando no sentido único, no sentido de somar a unidade institucional com a independência funcional da instituição, que lhe garante essa autonomia e protagonismo perante os outros órgãos públicos, mas de uma forma a alcançar resultados com técnica e metodologia bastante apurada. Doutora Daniela estava falando das áreas de atuação, né, do MPMG. Há limite, né, nessa atuação do órgão no tocante a essas áreas? Não há limite. Se esse limite existe, eu acho que esse limite é o céu, sabe, Laura? Isso, óbvio, né? Isso aqui falando de uma maneira mais, assim, mais lúdica, quando nós falamos que o céu é o limite. E eu gosto de falar isso porque, até em homenagem ao querido professor Marcelo, que esteve conosco desde o começo, ele equipara esse voo ao voo de uma aeronave. Então, assim, agora mais concretamente, não há limite. E eu quero trazer um exemplo concreto, que nós temos, inclusive, casos hoje de procedimentos autocompositivos, onde o tema é controle de constitucionalidade. E aí você poderia dizer, Laura, não, mas com a Constituição ninguém vai fazer acordo. Não. Fazer acordo não quer dizer abrir mão de direitos, não quer dizer que você perde. Muito pelo contrário, quando nós construímos consensos, nós permitimos que se atenda ao interesse de um e de outro. Ou seja, o Ministério Público, que é o órgão que deve fazer esse controle de constitucionalidade, ele pode ser atendido e ele pode também atender, por exemplo, ao interesse do Estado ou do município em relação àquela lei cuja constitucionalidade vem sendo questionada. Não há limites, não há limites. Nós hoje podemos atuar em toda e qualquer área partindo desse pressuposto de que construir consensos não quer dizer perder e não quer dizer abrir mão de direitos. Nós estamos falando em atender ao interesse de um e de outro. E eu acho que esse é o pulo do gato. Nós substituímos o ou pelo e.
o ganha-perde é substituído pelo ganha-ganha. Então, acho que esse é a grande vantagem. O acordo só é celebrado se houver acordo exatamente Se entre as houver partes, né? consenso. Senão ele é encaminhado para a justiça. Sim, se não houver acordo, as partes ou os atores daquele processo, eles vão usar outro meio para atingir ao seu interesse, né, para atender ao seu interesse. Então, notoriamente, eles podem ir até o judiciário, usando outro método, que é o processo judicial. E que aí não é mais... demora mais, né? Exatamente. E que é importante, né, Laura? Nós não podemos deixar no Estado Democrático de Direito de validar e dizer que é tão importante esse processo judicial também. Ok, nós temos mais um bloco, a gente vai para um breve intervalo e voltamos para falar desse trabalho do Compor. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Siga a gente nas redes sociais e procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. Estamos de volta com Além das Montanhas, falando do trabalho do Compor, do MPMG. Dr. Bergson, eu quero saber como é que tem sido o trabalho de disseminação desses procedimentos feitos aqui. Acho que é importante colocar, Laura, que o Compor trabalha com questões de repercussão coletiva, ainda nessa primeira fase, diríamos assim. Então, o que são casos de repercussão coletiva? Que envolvem direitos coletivos, que têm na sua natureza uma complexidade maior, uma complexidade temática, uma complexidade que leva, talvez, que traz uma dificuldade maior ao promotor e à promotora que está lá, muitas vezes, numa comarca mais distante, né, apesar de ter toda a assessoria de órgãos próprios dentro do Ministério Público para isso. Mas essa repercussão coletiva, ela traz, dentro dessa técnica e dentro da autocomposição, que, ao meu ver, é revolucionário dentro da história do Ministério Público, o Dr. Carlos André pôde mencionar isso, né? Ou seja, a evolução institucional, de trazer uma resposta melhor à população e à sociedade, nesse sentido. Então, essa técnica, como já foi dito antes, de criar portas, de criar meios, em função da complexidade que a sociedade, que também muda, vem mudando e apresentando novos conflitos, com outros matizes de complexidade, diríamos assim, ela cria nas instituições a necessidade de mudar também e oferecer respostas que sejam mais eficazes em função da finalidade que a gente se propõe. E essa estrutura do Compor também é acessível para os promotores que estão distantes, no restante do Estado? Sim, na verdade, já foi dito aqui que acessa ao Compor o público interno, que são os promotores, através das facilidades, por e-mail, né, do sistema próprio. Hoje não tem esse distanciamento, né, com o mundo virtual. Também com as ouvidorias, com essa possibilidade de comunicação, e também do público externo, né? Isso cria também uma interação, um diálogo, que é o diálogo técnico, como disse o doutor Marcelo, mas também o diálogo entre os próprios membros da instituição. Ou seja, há casos complexos que são também tratados de uma forma mais abrangente pela instituição, não só por um membro, né? Isso tudo respeitando o princípio que nós falamos na área do direito, que é do promotor natural. Tanto é... Mas várias cabeças pensando ajudam, né? Quando o promotor natural ele não quer a atuação do Compor, na verdade, isso é um princípio, vamos dizer assim, básico dentro dessa estrutura, que aí o procedimento ele não vai adiante, né? Esse respeito, e é também um respeito constitucional, ele é muito importante, é muito caro para a atuação do método autocompositivo.
Professor, eu queria saber se essa é uma tendência, né, geral, se está começando por aqui ou já é uma tendência mundial. Eu gosto de, quando a gente conversa sobre tendências, conversa sobre vantagens, eu gosto de fazer uma analogia, e aproveitando aqui, quando a doutora Daniele fala que o céu é o limite, a gente olha para o céu e vê os aviões, eu gosto de fazer uma analogia em relação a como que, vamos dizer assim, a aeronáutica, a indústria aeronáutica começou a olhar para alguns problemas, assim como nós estamos falando aqui de como solucionar melhor determinados problemas. Como fazer inovações, como disse o Dr. Jairo, né? Como dar essa nova roupagem, inovando, né? Oferecendo algo novo que realmente é mais efetivo. Quando é mais efetivo, gera uma tendência de adoção. Então, nós temos, por exemplo, vou fazer uma analogia aqui com os aviões. Quando nós falamos dos aviões, nós estamos falando também de um problema que é o que é chamado de arrasto induzido ou resistência induzida. Ou seja, como é que a gente resolve o modo de andar mais rápido e gastar menos, vamos dizer assim. Desgastar menos todo o equipamento, gastar menos combustível e ter mais velocidade. Então, quando a gente olha para uma asa, nós temos o chamado arrasto induzido, essa resistência, né, que o ar faz quando o avião está voando, ela vem por uma diferença de pressão entre a parte superior e a parte inferior da asa, que gera ali essa resistência, porque a parte de baixo, a corrente de ar da parte de baixo, ela tende a fluir para a parte de cima da asa. E na ponta da asa se gera exatamente essa resistência. Quando a gente olha para os céus, a gente vê aquelas, né, como se fossem aqueles riscos brancos, né, como se fosse uma fumaça que o avião solta. Não, aquilo é o arrasto, é a resistência do ar que o avião está cortando e está fazendo exatamente na ponta da asa quando sobe a pressão de baixo para cima. Se olhou para lá, para esse problema e se pensou, como que a gente resolve isso? E lá atrás, no final do século XIX, já tinha um aerodinamicista inglês chamado Frederick Lancaster, que já tinha pensado em colocar uma estrutura na ponta da asa para impedir que essa mudança de pressão, né, saísse de baixo para cima ou reduzisse. E começou a pensar nisso. Só que só na década de 70, olha só, por coincidência em relação ao método Harvard também, a NASA, por meio de um engenheiro chamado Richard Whitcomb, começou a pensar em uma estrutura que pudesse inovar, não só nessa placa que se pensava, mas tornando, né, a ponta da asa, né, uma extensão da ponta da asa. Quando a gente olha para os aviões hoje, basicamente todos os aviões usam a chamada winglet, né, que é essa pequena asa, ou sharklet, que tem agora um formato um pouco maior, né, como se fosse barbatana de um tubarão. Aquela pequena inovação, pequena do ponto de vista do tamanho, mas uma grande mudança, ela faz com que a pressão que está embaixo da asa ela seja diminuída quando ela passa por essa estrutura, diminuindo o arrasto induzido, economizando combustível, aumentando a velocidade, desgastando menos os equipamentos. Para você ter uma ideia, isso economiza em torno de 380 mil litros de combustível por ano por aeronave. Se a gente pegar uma empresa como a Gol, como a Latam, com 140, 150 aeronaves, isso dá uma economia de mais de 420 milhões por ano, fora o gás carbônico que é emitido na atmosfera, né? Chega a reduzir de 800 a 900 toneladas de CO2 por aeronave por ano. Olha que interessante, essa pequena inovação. Quando a gente olha para os métodos autocompositivos, eles também são uma inovação que permite com que os conflitos tenham um arrasto induzido menor. A gente gasta menos, faz em menos tempo, aumenta a velocidade, desgasta menos os relacionamentos, aumenta o controle sobre o resultado, né, e mantém os relacionamentos funcionando bem. Então,
é como se a gente estivesse entendendo uma inovação na área do campo da resolução de conflitos, trazida pela mediação, pelos métodos consensuais de resolução de conflitos. Interessante, em 1977, a NASA comprova essa teoria, o mercado começa a assimilar ela por meio da Boeing em 1990, e começa a ter a economia. A Airbus usa a partir de 2010, está vendo? Ela não estava muito convencida. Será que a gente vai gastar para mudar? Será que a gente vai... é mais peso? O gasto é maior? Ou seja, enquanto isso, outras empresas já estavam utilizando. Até que a Airbus se convence, todas as aeronaves da Airbus hoje comerciais saem de lá já com a winglet. Ou seja, a tendência é que isso mudou todo o padrão na aviação. A tendência é que os métodos autocompositivos dentro das instituições sejam exatamente esse mesmo tipo de inovação. No início tem-se uma resistência, depois começa a se perceber as vantagens concretas, medidas como o Compor faz, mostrando a economia, mostrando as vantagens concretas e passa a ser uma tendência mundial. Eu diria que não vai levar tanto tempo como levou a winglet para ser absorvida pelo mercado, e nós vamos ter uma mudança muito mais rápida, como se, assim, as pessoas hoje perguntam, mas por que autocomposição? E, em breve, a pergunta vai ser, por que não a autocomposição? Já que ela economiza tempo, economiza recursos, fortalece os relacionamentos, mantém o controle sobre o resultado na mão das pessoas. Então, essa inovação que o Ministério Público de Minas Gerais traz, ela é, vamos dizer assim, eu diria, um game changer, né? Uma mudança de jogo. Vai mudar o jogo da forma como a administração pública lida com os seus conflitos. E a sociedade ganha muito com isso, como tem ganhado também o meio ambiente com a economia de combustível nas aeronaves. Doutora Daniela, exatamente sobre essas vantagens que eu queria que a senhora falasse, né, para a sociedade como um todo, mas principalmente para o sistema nosso judiciário. Então, vamos lá. O que eu acho que existem de vantagens? Esses métodos são métodos de diálogo. O diálogo é diferente do debate. Quando nós estamos falando de diálogo, nós estamos falando de compreensão das diferentes visões do mesmo problema. E quando nós temos um processo técnico conduzido com metodologia que permite o diálogo, então a primeira vantagem é o diálogo, isso torna possível a contemplação dos interesses de um e de outro. Essa, para mim, é uma das grandes vantagens. Você substitui o ou pelo e. Uma outra grande vantagem é permitir que as soluções sejam construídas pelos próprios atores que conhecem aquele problema. É diferente do judiciário, que é necessário, sim, e que vai dizer qual é a solução, no caso, sem conhecê-la. A solução no método compositivo ela é encontrada pelos envolvidos, então ela tende a ser mais criativa, ela tende a ser mais eficaz, e ela tende a ser cumprida de maneira voluntária, Laura, sem que seja necessária uma execução forçada. Uma outra grande vantagem é a confidencialidade. Então, todo o processo autocompositivo ele é confidencial, ele é sigiloso. Então, ali há um espaço seguro para que os envolvidos possam dialogar abertamente sobre as suas visões do problema, para proporem soluções sem que ainda aquilo os vincule. E isso permite uma construção de consenso mais rica. A confidencialidade é um grande fundamento desses procedimentos. E eu acho que a celeridade que foi mencionada pelo Dr. Carlos André, ela não é o objetivo. O nosso objetivo não é ser tão célere. Acontece que isso é uma consequência. Quando nós usamos um método de maneira adequada, seguindo realmente as diversas fases de cada processo autocompositivo, há uma tendência à celeridade. E essa celeridade hoje, como bem mencionou o caro colega Jairo, ela tem sido de 45 a 60 dias. O atendimento de casos... economia de tempo, de dinheiro, para poder... Sim, e de casos complexos que, por exemplo, se arrastavam no Poder Judiciário, porque o processo judicial ele deve ser e é naturalmente lento. Não vai aqui uma crítica, é uma constatação.
Um processo que se arrastava há 8 anos no Poder Judiciário. E em 2 reuniões coletivas de mediação, um problema que atingia milhões de habitantes, todos os habitantes de Belo Horizonte, então estamos falando de 2,5 milhões de habitantes, foi resolvido de maneira célere e efetiva. Eu acho que essas são algumas das vantagens, além da possibilidade de se manter relacionamentos ou até mesmo construí-los a partir daquele processo. Doutor Jairo, eu queria que você falasse da importância do trabalho em rede, né, para a realização desses resultados no Compor. É interessante essa sua pergunta, Laura, porque fundamentalmente as instituições públicas elas têm que trabalhar em rede, né? Nós passamos hoje no nosso país o maior período democrático desde a Constituição Federal e o maior período de acúmulo ou de acesso à informação. Então o cidadão ele está mais consciente, ele procura mais as instituições e as instituições têm que estar preparadas para receber esse cidadão. E preparar para receber esse cidadão é saber conversar, primeiro internamente, e depois também com os demais atores e a sociedade civil organizada. Então, nós trabalhamos aqui com diversas camadas de redes, então nós temos redes, eu gosto das metáforas do Marcelo e também gosto de falar um pouco numa linguagem mais acessível, porque as redes elas têm vários tamanhos, vários recortes e são customizáveis no nosso caso. Então, nós temos já internamente uma rede interessante, com perfil diferente entre a minha pessoa, a Daniele, o Bergson e os nossos colaboradores. A gente montou um grupo de trabalho pautado em normativos que foram editados pelo órgão, então com os critérios de atendimento todos publicizados e logo no início identificamos, por exemplo, que uma grande parte das demandas, ou mais de 1/3 das demandas, envolvia o Estado de Minas Gerais. E aí nós construímos uma rede própria, um caminho, uma ponte adequada com a Advocacia Geral do Estado, que hoje funciona através do Dr. Sérgio Pessoa, doutora Ana Paula Mugler, como um pivô entre os órgãos do Estado para estarem sentados à mesa conosco. Então, a perspectiva é que essa rede que a gente tem montado, ela também funciona internamente. Então, a gente fez já fluxos de trabalho interessantes com a Procuradoria dos Direitos Difusos. Então, a gente escreveu um normativo onde a gente faz o fluxo de trabalho funcionar melhor e de forma institucionalizada, que é o principal. Estamos caminhando para assinar com a Advocacia Geral, foi através de um termo de cooperação técnica, estamos caminhando para assinar outros termos de cooperação técnica. Então, vai ser um termo amanhã interessante com o Cresce, que também quer fazer uma interlocução de boas práticas conosco. Nós montamos, isso especialmente muito pelo perfil da Daniele, uma rede interessante com as faculdades, com as universidades, com a sociedade civil de uma forma organizada, para a gente poder também entender dos especialistas aquilo que está acontecendo em outros campos. A nossa instituição tem que estar aberta para receber, para atender, para acolher bem o cidadão e demonstrar e devolver a ele o imposto que ele está pagando, onde que o Ministério Público pode ajudar a devolver um serviço social de qualidade para o cidadão. Então, nós trabalhamos notadamente, sim, em rede. Eu te agradeço muito a possibilidade de a gente poder estar explicando essa forma de atuação do Compor, e é o que a gente sempre diz de ser uma forma de atuar inovadora e com perspectiva de serenidade, de devolução, de serviço, de transparência. Então, é um trabalho que tem sido muito propositivo e muito enriquecedor a possibilidade de aprender com esses colegas tão fantásticos que a gente está tendo a oportunidade de trabalhar. Obrigada, doutor Jairo, doutora Daniele, doutor Bergson, professor, muito obrigada pela participação de vocês. E a você que está nos assistindo, continue ligado na TV MP. Até!